Então, bom dia a todos e a todas. Um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa manhã para mais um café da manhã. Temos um bom número de participantes e tenho certeza de que a gente vai ter uma excelente conversa. Eu sou Guilherme Cavalieri, estou atualmente como presidente da DSE São Paulo e vou compartilhar um slide só para a gente lembrar, talvez algumas pessoas estejam participando pela primeira vez, e é sempre bom a gente lembrar o nosso propósito, né? Que é esse daqui. Já está na tela? Se vocês puderem Sim. só. Então, a DCE é uma organização sem fins lucrativos, ecumênica, que fomenta, né, e acredita no diálogo interreligioso, e somos pautados pela doutrina social cristã, que é um conjunto de ensinamentos da Igreja Católica sobre os temas sociais, econômicos, políticos à luz do Evangelho. Nós acreditamos que o papel, a pessoa tem que estar sempre em primeiro lugar, e o nosso propósito é do bem comum. DCE já está no Brasil desde 1961 e foi fundada na Bélgica em 1932 por empresários católicos. Então, estamos no mundo já representados e aqui no Brasil já por esses anos todos. E convido você, se você não é associado ainda, se associe. Nós vamos mandar depois uma fichinha de avaliação e a oportunidade de você também se associar e estar próximo da DCE e poder nos ajudar a levar adiante essa mensagem e o espírito tão importante nos dias de hoje para as nossas empresas e grupos familiares. Quero passar então a palavra ao Padre Valdeir e mais uma vez agradecer a presença de todos. E só antes de passar para o Padre Valdeir, explicar um pouco a dinâmica. Nós estamos, como vocês estão vendo aqui, no modo reunião, ou seja, todo mundo pode participar e a intenção é exatamente essa, que ao final da apresentação da Josilda, nós vamos ter provavelmente de 20 a 30 minutos, de 15 a 20 minutos para um diálogo entre nós. E aí eu gostaria então de pedir para quem tiver interesse em fazer pergunta, levante a mão, a gente e abre o microfone, a gente vai passando aí as perguntas, tá bom? Padre Valdeir, muito obrigado então, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Um evangelho um pouquinho longo, mas a história é muito bonita e muito significativa, né? Porque fala para cada um de nós diante da nossa realidade. Que realidade que nós estamos vivendo? Como que nós estamos lidando com os bens, ou até mesmo, podemos dizer, os dons que Deus nos deu durante essa vida?
Os dons e os bens estão a serviço do nosso próximo? Estão para ajudar as pessoas? Os nossos bens estão, ou seja, em função de nós mesmos, né? Alimentando a nossa autossuficiência, marcada muitas vezes aí pela ganância e pela prepotência, né? Então, ou seja, como é que nós estamos lidando com isso? Um fator interessante: não existe uma avenida daqui para o céu. É uma mão única. Ou você vai, ou você não vai. Não tem esse negócio de, eu vou para o céu e volto, ou a pessoa foi e voltou. O único que voltou, que a gente sabe, foi Jesus Cristo. O único que voltou, né? O resto, ninguém voltou mais. Gandhi não voltou, Martin Luther King não voltou, quem mais aí? Enfim, ou seja, podemos pegar grandes homens, Buda não voltou, ninguém voltou. O único que voltou para dizer aos discípulos o que tinha que fazer e se manifestou isso de forma clara, né? Ou seja, foi Jesus Cristo. Então, não existe, é o Pai que enviou, né? Então, muitas vezes essa história de pensar que vai e volta, não. Meu irmão, prepara-te aqui, arruma a tua vida aqui, procure fazer o bem aqui, procure ajudar as pessoas, porque o que nós fazemos aqui é o que nós levamos para lá. Se nós não fizermos aqui, vamos ter que fazer depois o sofrimento em outro lugar. Senhor onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristãos de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Padre Valdeir, pela leitura e pelas considerações e orientações. Muito obrigado. Francisco, por favor. Bem, bom dia a todos. Nossa gratidão pela presença no dia de hoje, em especial a Josilda Saad, que está conosco, vai compartilhar um pouco da experiência que ela tem tido, profissional, em especial agora na posição de CIO da Suzano, que é a revolução digital que tem sido feita, tem sido praticada na Suzano, desde a floresta, né, do plantio até o cliente, passando por toda a cadeia de produção. Josué possui uma larga experiência em empresas globais, tais como a Accenture e a Vale. Foi eleita em 2024 uma das 10 melhores CIOs pela Forbes Brasil. Tem uma carreira brilhante de 30 anos com atuação nessas empresas que a gente comentou. É conselheira do Movimento Brasil Digital para Todos. Agradecemos a Josi pela dedicação também a esse movimento. E agora eu passo a palavra para que ela possa compartilhar conosco essa experiência maravilhosa da Suzana. Bom dia a todos e todas, né? Obrigado, queria primeiro agradecer obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da experiência e também troca dos principais até questões, né? Que hoje a evolução da tecnologia e muito, inclusive, do que a gente vem acompanhando, a própria aceleração da inteligência artificial. E meu objetivo aqui deixar realmente pelo menos 20 minutos para que a gente possa debater e tenha, né, a gente possa fazer essa troca de experiência. E eu vou, na verdade, usar como pano de fundo esse movimento, né, que a gente chama dessa revolução digital na Suzano, para poder demonstrar como
a própria evolução da tecnologia contribui para a empresa, mas também contribui para as pessoas, né? Para os indivíduos, os colaboradores e também um pouco como a comunidade no entorno, com a geração, né? Geração e compartilha e como a gente compartilha esse valor. Eu vou compartilhar aqui só uns slides para ajudar a discorrer um pouco sobre essa ideia e no final daí a gente fica mais para o nosso debate, tá? Vocês me avisem se quando estiverem já visualizando. Estão visualizando, Francisco? Ainda não. Ainda não, Josi. Não? Só um Não. minutinho. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que já Perfeito. foi? Foi, só Tá falta ótimo. tirar aquela mensagem que fica lá. Isso, perfeito. Isso, ele vai saindo ali. Bom, acho que antes até mesmo de falar um pouco da tecnologia, como ela evolui, né, dentro da cadeia de valor dos nossos processos, eu queria um pouco só para, não sei se todos são cientes, né, ou seja, toda a abrangência que tem a Suzano, né, no mercado, sua presença no Brasil, sua presença no mundo, mas o que é importante, nós temos 3 linhas, né, fortes de negócio. Nós atingimos 2 bilhões de pessoas, né, diariamente através dos nossos produtos, seja através dos produtos que são transformados pela celulose, nós somos líderes globais de produção de celulose no mundo. Nós temos a nossa unidade de papel e embalagem, então espero que muitos de vocês conheçam e utilizem o reporte, mas temos outras linhas muito fortes, principalmente de embalagens e avançando, principalmente com utilização de copo descartáveis, e nós temos a nossa unidade de bens de consumo. Então, a Suzano é líder América Latina de papel, e nós somos líderes brasileiros no mercado de bens de consumo na parte de higiene, então produtos como o Neve, Scala, que estão presentes em todas as nossas residências. Uma coisa importantíssima é que 100% dos nossos produtos têm origem de fonte renovável, ou seja, são produzidos, a nossa celulose e todos os nossos produtos vêm das fazendas de eucalipto, né? Fazendas essas que, além de todo o plantio, né, das árvores, nós temos também toda a parte de transformação nas nossas fábricas, também com toda essa preocupação da sustentabilidade, onde, por exemplo, toda a nossa energia, né, gerada para fazer a transformação e a produção de celulose, máquinas de papel, são 100% de fontes renováveis também. Nós geramos energia e nós, inclusive, distribuímos energia também no mercado. Teve um passo bastante importante que foi dado, né, no início desse ano. Nós comunicamos a nossa parceria, a nossa joint venture com a Kimberly-Clark. Com isso, nós temos uma expansão forte internacional. Vamos estar presentes em termos de ter fábricas em 14 países, e isso vocês vão ver que aumenta a nossa complexidade de gestão, e garantir que a cultura, a Suzano, o método de trabalho, ele também vai estar presente, vai permear essa nova organização, que terá 51% de participação. A Suzano será controladora, mas permaneceremos com uma parceria muito forte com a Kimberly, tendo 49%. Todo esse processo está sob ainda a confirmação, né, do nosso processo, de toda a parte legal, até julho. Mas já estamos trabalhando bastante forte para que essa nova empresa realmente opere muito bem a partir de julho. Quando a gente olha para o Brasil, e eu acho que aqui é importante mostrar um pouco do como que é a nossa capilaridade, e mostra um pouco o quanto que a nossa presença em diferentes regiões, e nós sabemos que nessas regiões nós temos diferentes realidades, né, em termos de comunidade e de culturas onde a gente opera, e nós temos que tomar muito cuidado, né, ou seja, tudo que a forma, não só dos nossos processos, mas como todo o nosso relacionamento com as comunidades,
como isso permeia em todo o nosso território. E é uma operação em termos, quando a gente pensa principalmente em termos da parte do nosso plantio, bastante complexa, né? Nós temos um tamanho hoje é bastante significativo, né? Toda a nossa área, né, que eu mencionei, do nosso plantio, os nossos hectares, eles têm tamanhos semelhantes a, por exemplo, nossos hectares destinados à produção, 11 vezes, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, mas um outro número bastante importante, que nós temos um compromisso de preservação de áreas de conservação de matas naturais. Então, para cada 1,7 milhão de hectares que é destinado à produção, nós mantemos 1,1 milhão de hectares que é de mata nativa, e essas 7 vezes a cidade de São Paulo. E essa é uma empresa que nós fizemos 101 anos, e qualquer empresa que tem essa longevidade não é por acaso, é porque tem muita cultura, tem muito valor aqui envolvido, né, e uma estratégia de muito longo prazo, um compromisso com a sociedade. Fazer com que os nossos produtos, que hoje, em sua maior parcela produzidos, né, e gerados, empregos são gerados aqui no território brasileiro, mas nós temos uma cadeia de distribuição muito forte, né, através do mundo. Nós abastecemos, né, mais de 100 países, nós temos centros de tecnologia, de desenvolvimento de novas tecnologias, de produtos e de serviços também posicionados em outros países. E não só conseguimos fazer todo esse movimento, né, e entregar produtos com qualidade através das nossas pessoas. Hoje, nós somos 56 mil entre empregados próprios e mão de obra, né, de empresas e empregados que são terceiros, principalmente na parte de plantio florestal, e temos um compromisso muito forte em cultivar a diversidade. Nós acreditamos realmente que a diversidade nos fortalece, temos compromissos públicos, né, em termos de representatividade de grupos minoritários, buscamos experiências diferentes de colaboradores, né, eu, de certa forma, sou um exemplo, né, eu sou uma líder mulher de uma função que predominantemente, ele, ao longo do tempo, é uma presença muito forte masculina. A gente reconhecemos as diferentes culturas que temos no território brasileiro, mas também no mundo. Então, a nossa pauta e o nosso cuidado com as pessoas são muito importantes. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, quando a gente fala também desse movimento de tecnologia, como que nós estamos incluindo as pessoas, como que nós vemos as pessoas dentro desse movimento. E queria falar um pouco para vocês, então, nessa visão de como que nós fazemos, né, esse movimento, seja ele através da produção dos nossos produtos, seja ele nas nossas florestas, a forma como que a gente entrega os nossos produtos aos nossos clientes. Nós temos como um pilar muito forte ter inovação, né, estar nessa busca constante da inovação. Acho que foi a Gigi que me perguntou um pouco, né, sobre a família. A família, ao longo desses anos todos, né, desde o próprio desenvolvimento da tecnologia, a tecnologia de produção de celulose a partir do eucalipto é uma inovação brasileira e que veio através de investimentos e de dedicação da própria família. Então, inovação e sustentabilidade, ele é um pilar estratégico muito forte, ele precisa estar presente em todas as funções. Então, na função de tecnologia, inovação e sustentabilidade também tem que estar presente. E como que a gente busca essa inovação constante? Primeiro, que nós não nos fechamos dentro da própria Suzano, né, somente com um time próprio, nós estamos conectados com hubs de inovação, de tecnologia, posicionados em diferentes regiões. Aqui no Brasil, a gente se conecta muito forte ao ecossistema do Cubo, que traz startups, né,
conectados a ele. Nós temos uma conexão no Canadá, nós temos uma conexão no Israel, estamos com uma conexão muito forte num hub de inovação também na China, tem muita coisa acontecendo na China em termos de novas tecnologias, principalmente tecnologia da informação, e a gente não pode realmente se fechar. Mas prezamos por ter esse conhecimento também, trazer esse conhecimento dentro de casa, e não deixar ele restrito à função, à área de tecnologia. Como que a gente democratiza esse conhecimento através da empresa, não só através de implementação, né, que eu queria compartilhar aqui com vocês, de diferentes tipos de tecnologia que permeiam a cadeia como um todo. Esse movimento da Suzano, de uma aceleração, de um reconhecimento que a tecnologia ela vem para ampliar e para realmente trazer, né, potencializar resultados na companhia, ele se fortaleceu bem muito forte a partir de 2019, onde uma estratégia para cada um dos processos do elo da cadeia ele foi desenvolvido, e essa estratégia ela é constantemente atualizada, porque o mercado de tecnologia, né, o que é novidade hoje, ele daqui a 6 meses ele já começa a ficar obsoleto, né? A gente fala o seguinte, final de 2000 e início de 2020 começou muito forte inteligência artificial generativa, acredito que todos vocês utilizem o chat GPT, né? Que essa é a forma mais fácil com que as pessoas identificam o que é uma inteligência artificial, essa capacidade de entender a sua fala e te gerar realmente conteúdo, mas na verdade, quando a gente olha hoje, isso já parece um pouco mais obsoleto, a quantidade de novas inteligências artificiais que já saíram, foram lançadas, e agora estamos falando muito mais em termos de robôs, estamos falando muito mais de agentes autônomos, ou seja, inteligência artificial capaz de executar atividades de forma autônoma. E eu sei que acredito que na cabeça de vocês devam ter muitos esses questionamentos, o quanto essa aceleração, essa evolução do todo realmente pode impactar a sociedade, pode impactar o mercado de trabalho. Eu queria trazer aqui para vocês um pouco a visão, tem uma visão realmente de um lado, né, o lado sempre, toda evolução tem um lado sol, um lado sombra, né? O lado sombra é que o quanto, de repente, uma inteligência artificial pode tirar, impactar o mercado de trabalho, mas o lado sol é como também toda essa tecnologia, ela amplia e ela gera mais resultado e as empresas podem compartilhar melhor mais resultados também com a sociedade. Então, para vocês terem uma ideia, assim, quando a gente olha a cadeia de processos, né, da Suzano, a gente vem desde do viveiro, né, onde a gente cultiva e faz os novos clones, né, tipos, características de eucaliptos que podem ter maior produtividade. Então, nós temos, para vocês entenderem, a gente já utiliza, desde 2019, inteligência artificial que determina qual é a melhor combinação, né, de um tipo de eucalipto aonde ele pode ser plantado para que ele possa ter maior chance, né, de crescimento, menor utilização de água, menor utilização de defensivos, né, de contenção de pragas. Por quê? Porque essa capacidade que tem da inteligência e de tecnologias como machine learning, que tem capacidade de processamento de variáveis que o ser humano, o cérebro do ser humano, não tem de poder processar ao mesmo tempo essa quantidade de variáveis. Nós temos outros tipos de tecnologia quando a gente pensa no plantio, e aqui eu acho que eu queria trazer para vocês uma realidade que é, né, do agro, né, negócio bastante conectado ao agronegócio, escassez realmente de mão de obra para fazer plantio e para fazer colheita. Então, cada vez menos, né, as pessoas estão querendo se dedicar e se manter realmente em atividades mais conectadas a essas áreas, e as empresas estão buscando formas, né, de como
continuar tendo produtividade, como dar também condições melhores de trabalho. Não é fácil realizar um plantio, por exemplo, em uma região como Mato Grosso do Sul, extremamente quente, fazendo plantio de forma tradicional, né? Plantio através ali das matracas, né? Manuais. Então, também trazer tecnologia como a mecanização do plantio e você fazer desenvolver e dar condições, deslocando, né, as pessoas dessa atividade mais manual para atividades que têm um grau, né, de condições de trabalho melhor e de remuneração melhor também, é também um olhar que nós temos. Então, quando a gente implementa, a gente está num processo bastante forte de mecanização do plantio nas nossas fazendas e um processo de treinamento, de formação dessas pessoas que hoje faziam, né, o plantio, e eles deslocando ele, por exemplo, para a colheita, que já é uma atividade bastante mecanizada. Então, você sai e vai para uma condição onde você consegue operar um equipamento e você consegue realmente estar em uma condição melhor. Então, aqui no caso, a gente tem bastante tecnologia para controlar as condições das nossas florestas. Vocês viram 1,7, na verdade a gente tem quase que 2,8 milhões de hectares para que a gente possa monitorar. Vocês acompanharam um pouco de como foram os incêndios, né? O ano passado, eu acredito que vocês não devam ter ouvido nenhum incêndio nas florestas da Suzano, porque nós temos muita tecnologia com câmeras, com inteligência artificial capaz de identificar fumaças e a gente tem condições de realmente ter a nossa brigada chegando muito rápido para realmente poder conter, mas isso com muita tecnologia ali embarcada. Mas não seria possível cobrir essa abrangência, e aí vem um pouco da velocidade também que a tecnologia avança, a conectividade no campo. Conectividade no campo, ela é importante para a empresa. Hoje, o próprio avanço, né, das antenas Starlink, nós temos hoje 100% das nossas áreas conectadas, senão não seria possível ter toda essa tecnologia, mas quando a gente coloca a conectividade no campo, a gente também traz um benefício ali para a comunidade que está no nosso entorno, porque essa conectividade, ela é expandida para essas comunidades. Com isso, a gente consegue fazer muito mais aulas online, consegue realmente compartilhar essa infraestrutura para que a gente possa levar educação e realmente dar mais oportunidade para que as pessoas estejam conectadas e, inclusive, tenham a possibilidade de serem incluídas digitalmente, né? E tecnologias vão permeando ali toda a cadeia. Eu acho importantíssimo, estou pescando algumas para poder dizer o quanto que a gente consegue colocar tecnologia que potencializa o próprio conhecimento humano. Quando a gente vai para a indústria, vocês podem ver que tem até uma maior parcela, né, de tecnologias ali aplicadas, diferentes modalidades, mas desde tecnologias que podem me otimizar e eu fazer um menor consumo, né, de energia. Quando eu consumo menos energia no meu processo produtivo, eu libero mais energia também para eu poder distribuir, né, para o mercado. A gente está trabalhando muito forte na indústria para que a gente chama de agentes copilotos dos nossos operadores. A quantidade de variáveis que eles trabalham no dia a dia é muito grande em cada uma das etapas, né, da nossa produção. Uma delas importantíssima, assim, bastante crítica, é ali na primeira etapa, né, que é o copiloto da primeira etapa, né, do digestor. Imagine que o digestor é a primeira etapa onde a gente faz o cozimento, né, de madeira e começa a gerar celulose líquida, e esse é um processo que a gente precisa manter ele muito estável. E nós vimos ali que tinha um potencial muito grande de aplicar a inteligência artificial como um copiloto do operador, dando para ele captura de informações de processo em tempo real, mostrando para ele que desvios que estavam acontecendo, e ele consegue, numa linguagem de conversação, né, igual vocês fazem com o chat GPT, perguntar
para aqueles manuais enormes, né, do equipamento. Perante essas condições, qual é a melhor setup de máquina, né? E aqui a gente até batizou da Ana Maria, porque essa fase ali de cozimento, a gente tenta dar nomes, inclusive, para que as pessoas entendam e associem mais, melhor a tecnologia ao que ela está fazendo, mas com esse objetivo de tirar também um pouco da pressão da pessoa, do operador, de como que ele precisa ter todas aquelas informações guardadas na sua cabeça, então ele consegue ter muito mais segurança na hora de fazer um setup de equipamento. Então, aqui dentro da Suzano, nós estamos vendo a tecnologia, a inteligência artificial generativa como um realmente potencializador e um amplificador da competência humana. Vocês conseguem imaginar que em toda a parte de distribuição, para a gente poder atingir esses mais de 100 países, quantidade de clientes, esse tipo diferente de produtos, nós precisamos ter muita inteligência artificial de otimização, de distribuição, acompanhamento de navios, acompanhamento, né, da parte rodoviária. Então, nós temos muita inteligência artificial conectada, temos monitoramento muito forte dos caminhões, situação de segurança, temos caminhão autônomo, né, na nossa área portuária. E sim, na parte de vendas, como, né, muitas outras empresas, vendemos nossos produtos através de plataformas de e-commerce, a loja Suzano. Nós temos um outro movimento muito forte, nós estamos vendo esse movimento também das grandes distribuidoras, né? Você fala Mercado Livre, Amazon, e a própria situação das papelarias em regiões, né, das menores. E aqui nós lançamos uma plataforma, um marketplace para as papelarias, que a gente chama do Supre Já, com o objetivo de não de competir, mas de dar a elas a chance de poder concorrer com plataformas de marketplace como o Mercado Livre. Então, a gente fornece a plataforma, eles se conectam ao marketplace e eles podem fazer os pedidos, inclusive, a partir dali, fazer as entregas de forma online. Então, é um movimento para ajudar e garantir que eles possam continuar realmente tendo as mesmas chances de concorrência com as grandes, né? E hoje a gente já tem também os agentes, eu faço treinamento da nossa área de vendas com a inteligência artificial, né, para eles entenderem por que eles estão perdendo vendas, falta de estoque, não ofertaram corretamente o produto. Então, também a gente tem nessa situação. E para todos os processos corporativos, tirar um pouco do volume de atividades transacionais, né, repetitivas na mão das pessoas, deixando que elas tenham um pouco mais de tempo livre realmente para atividades mais estratégicas, tá? Então, assim, tecnologia hoje permeia, né, e precisa ter diferentes componentes da tecnologia, não somente inteligência artificial, para que tudo isso funcione, né? Precisa ter muita tecnologia de base, muita infraestrutura para que realmente funcione dessa forma orquestrada. Eu queria chamar aqui a atenção de vocês, e acho que esse é um ponto bacana para depois a gente discutir. Sim, né, tem esse reconhecimento. Eu estou trazendo aqui um gráfico para vocês, né, de Stanford, que é esse índice que mostra, através do tempo, quanto a inteligência artificial generativa vem evoluindo através, ou seja, isso não é uma novidade, mas podem ver que a partir de 2018, ali foi onde a gente começou a dar esse salto, e principalmente por grande investimento e evolução também do poder computacional, que tem os novos superprocessadores, como o processador da NVIDIA, que foi o que potencializou essa chance da gente processar tanta informação massificada. Mas vocês podem ver que a maior parcela dessa evolução é essa capacidade que a inteligência artificial tem de aprender com coisas criadas e, a partir daí, ele potencializar. Mas a criatividade ainda é uma criatividade humana, né? Ou seja, ela depende, ela transforma a partir de coisas existentes. Mas a gente não pode subestimar o quanto ela está acelerada e quanto ela está evoluindo. E aqui, queria compartilhar um pouco, talvez, eu
falei alguns conceitos, mas só para sedimentar um pouquinho o que nós estamos vendo hoje da inteligência artificial generativa, na verdade, ela se beneficia de muita coisa que já veio ao longo do tempo, né? E é o que todas nós, empresas, estamos, e como indivíduos mesmo, a gente está utilizando no nosso dia a dia pessoalmente, já vem de muitos anos o próprio capacidade de scripts, né? De automação, de processar coisas pré-definidas, que é o role-based, então sistemas transacionais, como o próprio ERP, né, SAP, utiliza esses scripts para poder você entrar grandes volumes de ordem de venda, grandes volumes de ordem de manutenção, mas a gente começou a aprender também que eu poderia ter regras e ter modelos que aprendam com padrões, mas, de novo, ele precisa ter padrões, que é o que a gente chama de machine learning. Então, o exemplo que eu dei ali de eu conseguir manter uma etapa ali do meu digestor dentro do limite, ele olha padrões, olha dados de processo reais e tenta estabelecer padrões para manter o equipamento sob controle. Mas a partir daí a gente plugou o quê? A inteligência artificial generativa, que foi o que a própria deu o nome ali, o copiloto, né? A Ana Maria. A Ana Maria, ela consegue ler esses dados, consegue entender esses padrões, consegue cruzar com manuais de equipamento e criar contexto e explicar para um operador por que aquela temperatura está com aquela oscilação e o que ele tem que fazer em termos de setup de equipamento. Isso é inteligência artificial generativa. O que é o próximo passo que vocês estão ouvindo muito hoje, que é o agente AI, né? Os agentes AI, agentes autônomos. É inteligência artificial capaz de realizar atividades de forma autônoma. Então, ou seja, ele olhou o dado, ele entendeu o padrão e ele toma uma decisão por si só e ele faz a ação. Então, imagina que nas nossas fábricas, dependendo de tecnologias existentes, não é a nossa realidade de todas as fábricas, porque a gente precisa ter, os equipamentos precisam ter uma evolução. Então, eu tenho fábrica minha minha antiga aqui de Suzano, que não comporta ter uma inteligência deste nível, mas nós temos a fábrica ali de Ribas, né, ali no Mato Grosso do Sul, que ela já é uma fábrica com muita tecnologia, onde em várias etapas do processo é possível, sim, já colocar agentes e começar a pensar numa fábrica autônoma, por exemplo. Tá? Então, aqui só para a gente dar um pouquinho desse contexto em termos do que vocês têm ouvido muito em termos dessa tecnologia, e só para vocês entenderem como que essa velocidade ela acontece, né? Em 2024, nós tínhamos 2 agentes, ou seja, essa capacidade de entender padrões e dar, inclusive, poder fazer uma parte do processo. Esses agentes estão bastante focados hoje, por exemplo, em processos de RH, né? Você fazer, você entregar informações para os colaboradores, mas de 2024 para 2025, nós encerramos o ano de 2025 com 23 novos agentes, né? Então, quando eu falo assim que a gente está, a tecnologia, e nesse caso aqui, está ajudando a empresa e as pessoas, quando eu falo do RH, as minhas pessoas, né, nossos colaboradores no campo, gente, tinha uma dificuldade muito grande de acessar suas informações de benefício, os seus olerites, fazer pedido de remarcação de férias. Tudo isso era muito moroso, estava muito concentrado no coordenador que tinha que fazer todas essas atividades, porque as pessoas tinham uma dificuldade muito grande. Nós fizemos alguns movimentos por não entender bem, né, um pouco do que precisava para que as pessoas pudessem operar. Vamos colocar totens, vamos digitalizar tudo e entregar essa informação. As pessoas tinham uma dificuldade de guardar a sua senha. Elas, de tempos em tempos, a gente tem que ter toda essa segurança da própria informação, elas perdiam a senha e depois tinha que pedir para o seu supervisor fazer a solicitação de uma nova senha para poder acessar, de repente, alguma coisa que ela precisava do seu olerite para poder fazer uma aquisição, por exemplo. Hoje, ela entra no WhatsApp, que é o meio que todo mundo gosta né, aqui no Brasil de falar, e ela fala com o agente
eletrônico, pede o seu holerite, tem as suas confirmações de segurança e ela recebe o seu holerite diretamente no WhatsApp. Ela faz a sua remarcação de ponto diretamente no WhatsApp. Às vezes as pessoas têm dificuldade da escrita, né? Então, as pessoas também podem falar, e aí o agente também faz essa interpretação. Então, nós fomos identificando ao longo de cada um dos processos aonde esses agentes poderiam já ser implementados e que tipo de resultados eles podem trazer. Aquele que eu mencionei ali do digestor, a Ana Maria, ela nos ajudou a reduzir o tempo de resolução de problemas, né? 30% do tempo levado para poder fazer o novo setup, ele foi. Então, isso é benefício para a empresa, mas também é para a pessoa. É uma pressão a menos que a pessoa tem ali naquele momento super difícil, super curto dela tomar uma decisão. Então, tem muita tecnologia aqui embarcada e pensando em como melhorar também as atividades realizadas pelas pessoas, mas como que a gente faz isso inserindo as pessoas? Então, como parte da estratégia, nós temos uma visão eu mencionei a democratização do conhecimento de tecnologia. Não adianta, eu vejo muitas organizações dando uma enxurrada de novas funcionalidades, sem pensar como que as pessoas vão absorver esse conhecimento, como que elas realmente podem utilizar a tecnologia e transformar a forma com que elas fazem as suas atividades. Aqui, nós temos um programa pensado para os nossos colaboradores, que vão desde menos personalizado, ou seja, para o grande público geral, até chegar na academia de líderes, né? Como que a liderança também fomenta decisões tomadas por dados, né? Menos sensações ou julgamentos e mais fatos, né? Nesse caminho e nesse catálogo, né? Então, tem desde eventos que sejam eles online, tem eventos, muitas vezes, que a gente faz em loco, e trazendo e desmistificando um pouco da tecnologia, tem plataformas que a gente dá self-service mesmo para ter o conhecimento. A gente brinca que a gente faz esses cafés aqui, mas a gente também faz cafés dentro de casa digitais, onde a gente traz uma pílula de conhecimento, e esses cursos são para desde os nossos operadores, né, pessoal da floresta, até a nossa área de venda, até o nosso pessoal do escritório internacional. Tudo isso bastante focado para o tipo de conhecimento e a necessidade. Nós temos um olhar muito forte para fazer a inclusão digital das pessoas. Quando a gente fala ali de comunidade, muitas vezes esse conteúdo e mesmo dedicação do nosso tempo, a gente entra e se engaja junto com movimentos para também compartilhar conhecimento nas comunidades do nosso entorno. Tá? E aqui eu queria dar só um exemplo de como que o ano passado, né, 2025, como que a gente conseguiu e como que a gente faz esse acompanhamento das pessoas, né? Nós temos um programa de certificação na companhia, a gente chama assim os tradicionais, né? O método, né, de black belts, dos green belts, que são pessoas que são reconhecidas por ter aquele conhecimento, mas ele só ganha o belt se ele puder demonstrar que ele também compartilha esse conhecimento. Nós criamos o mesmo método pensando nos nossos e-belts. Pessoas que entram desde a base daquela parte mais pulverizada e tem esses conhecimentos, né? O que é possível, conhecer tecnologias, o que a tecnologia pode trazer, formação de pensamento ágil, resolução de problema. Nós atingimos quase que 2.300 pessoas na companhia nessa primeira base, né, da pirâmide, porque você começa a despertar o interesse das pessoas, vai para os laboratórios digitais, que aí já é tecnologias mais existentes, e aí as pessoas também ganham a certificação, podem colocar no seu LinkedIn, isso também ajuda a que elas sejam reconhecidas, e elas precisam ajudar outras pessoas. E assim a gente começa a fazer um movimento, né, exponencial, ou seja, não é somente a área de tecnologia que é a formadora. A gente começa a ter pessoas pulverizadas na organização que são formadoras de conhecimento, né, até chegar ao que a gente chama do último nível ali, né, do conhecimento mais profundo, que a gente chama, né, os nossos black belts.
aqui é quase que um MBA em tecnologia. E todas essas formações aqui, elas precisam ser entregando um caso de negócio. Então, um problema da companhia é um caso de negócio. Para vocês terem uma ideia, e a gente, nessa parte do empoderamento, né, que ali a pessoa, inclusive, você pode imaginar que são líderes de turno, analistas de qualidade, eles formam equipes de trabalho, identificam um problema, e ao final de 4 meses, eles têm que entregar esse problema resolvido através de alguma coisa que eles tenham desenvolvido. Então, eles aprendem como desenvolver com inteligência artificial, aprendem, a gente chega a ensinar estatística, né, técnica para eles, desenvolver utilizando ferramentas de dados, e no final, nós tivemos 70 cases em 2025, e a gente tem os três mais, né, os escolhidos, e ele é apresentado para o presidente, toda a diretoria executiva, e aí tem, né, o ganhador, e esse ano que passou é uma extensão de conhecimento no MIT para continuar realmente com esse conhecimento. Então, aqui é um pouco de como, na Suzano, nós estamos realmente aplicando tecnologia, mas também nos preocupando como as pessoas podem adquirir esse conhecimento, pode melhorar a sua forma de trabalho, mas também como elas podem compartilhar esse conhecimento. E ela compartilha esse conhecimento dentro da Suzano, mas também no seu entorno, né, aonde ela convive, no seu núcleo familiar. Então, esse é um pouco de como nós estamos aplicando tecnologia e democratizando esse conhecimento para as nossas pessoas e o entorno. Aí eu dou uma parada aqui, acho que seria para a gente poder ter um tempo de discussão. Perfeito, muito obrigado, Josi, por compartilhar todo esse conhecimento, essa vivência que a Suzano vem tendo na transformação digital em toda a sua cadeia de produção. E agora a gente fica com a sessão em aberto, todos podem abrir suas câmeras. Levante a mão quem gostaria de fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, e a gente vai passando a palavra, né, Guilherme? A partir daí, para as pessoas nessa ordem, ok? Tem algumas perguntas no chat também. Acho que a gente Então, você podia, poderia nos ajudar no chat, Guilherme? claro, já. Então, vamos lá. Obrigado, viu, Josi? Foi ótimo e vamos agora aproveitar esse tempinho aí para esclarecer as dúvidas aqui. Bom, a primeira delas aqui é do Celso, não, depois o Raul perguntou quem foi o fundador da Suzano, onde e como é composta a diretoria atualmente, e a família fundadora continua à frente dos negócios. Um pouco você comentou, mas se você quiser só reforçar, Josi. Então, perfeito. A família atua na holding, através da holding, através do conselho, né? O Davi Pfeffer, ele é o chairman, ele é o conselheiro, líder. Tem todo um processo, né, de formação muito grande para a própria sucessão. Isso é uma coisa muito bacana de ver ao longo dos anos, como isso é muito sólido na família. Então, Gabriela hoje, né, que é filha do Davi, ela é a vice-presidente, né, do conselho. E a diretoria da Suzano, ela é uma diretoria profissional, né? Então, nós temos o Beto Abreu, que é o presidente, e nós temos os vice-presidentes. Então, nós temos hoje o Aires Galhardo, que ele é o vice-presidente industrial. A minha diretoria de tecnologia, eu reporto ao Aires. Nós temos o Léo Grimaldi, que ele é a parte comercial logística. Nós temos o líder de bens de consumo, que é o Luiz Bueno. Nós temos um líder de papel, que é o Fábio Almeida, e nesse movimento de internacionalização, todo ele muito bem definido, também já está tendo movimento de posicionamento dos vice-presidentes em outras regiões. Então, o Fábio Almeida, pela aquisição das unidades nos Estados Unidos, ele mora ali no Arkansas, onde as unidades, então ele está liderando o papel por lá.
assim como o Carlos Aníbal, que era vice-presidente da Floresta, hoje ele está na Áustria, por causa da nossa aquisição ali na Lenzing, que é a parte têxtil, que a gente é uma das vias estratégicas potenciais de crescimento. Nós temos o Douglas Lembert, que hoje ele atua na Floresta, e a Malu Paiva, que ela é sustentabilidade, né? E a Carol Copernedo, que é líder de RH. Acredito que eu não tenha esquecido nenhum dos nossos líderes, mas o que é muito importante ver é como que, ao longo do tempo, a família tem uma estratégia muito clara de qual é o legado, né, de cada uma das gerações e qual é essa visão de muito longo prazo. A família não pensa no próximo trimestre, a família não pensa somente no ano, a família pensa em muitos anos, né? O Davi fala muito de qual é o próximo, qual vai ser a Suzano, né, para a gente comemorar os nossos 200 anos, tá? Então, é muito a longo prazo. Obrigado, Josi. Só seguindo aqui, temos mais algumas perguntas. Também queria. Também, a gente tem mais 5 minutos, 10, um pouquinho mais de 5 minutos. Quem quiser também quiser levantar a mão e fazer a pergunta ao vivo. Mas a Gigi fez um comentário interessante de que os agentes todos têm nome de mulheres, né? Sofia, Ana Maria, Daisy. Alguma razão ou explicação? O que você acha? É interessante mesmo. Ai, eu não sei se pode ser alguma influência, sabe, Gigi? Mas o time é muito criativo, né? Então eles tentam associar, assim, por exemplo, mas tem o Thor também. O Thor que tem o Thor, na verdade ele é minoria, concordo com você. Às vezes tem uma escorregada, tem o Snoopy, que é um cachorro que o Snoopy ali, ele faz toda a programação. Daí não me pergunte por que Snoopy. Até hoje também eles não conseguiram me explicar qual é a conexão do Snoopy ali, né, com toda essa parte de programação, master plan Mas, Ô, assim, Josildo, o Snoopy deve ser para seguir a onda dos pets. pode ser, Gigi, pode ser. Mas eu adoro, eu deixo o time muito livre para criar junto com a área, né? E pega, sabe? É muito fácil as pessoas. No dia a dia, o pessoal fala, poxa, Sofia. A gente tem a Flora também. A Flora hoje, ela ensina ao pessoal de campo, isso é uma coisa muito bacana. O pessoal tinha muita dificuldade no campo de saber o procedimento de plantio. Agora, para o WhatsApp, ele pede aquele procedimento e a Flora entrega para ele o procedimento também. Josildo, mais algumas perguntas aqui, eu passo depois na sequência para o Wagner. O Amador perguntou como a estrutura foi implantada para esse processo de IA, quantas pessoas participaram e qual o envolvimento de cada área impactada pela implementação do processo. Legal, rapidinho. Dentro da minha área, então aqui na Suzano a gente uniu, tem algumas outras empresas que têm diferente, né? A parte de digital, que é mais essa parte de inteligência artificial, fica desconectada da área de tecnologia. Na Suzano, ela é unificada porque eu preciso de todos os componentes da tecnologia tradicional para que eu possa escalar, para que consiga ter essa abrangência. Então, sobre a minha diretoria, eu tenho novas tecnologias. Então, dentro da minha área, hoje na Suzano, empregados de tecnologia, eu tenho 30. Eu tenho 30 focados mais nessa parte de dados de inteligência artificial. Agora, eu falei que a gente democratiza esse conhecimento. Nós formamos, dentro de cada uma das áreas que são grandes consumidores, inteligência de mercado, por exemplo, manutenção, eu tenho esses núcleos expandidos que ficam dentro da área para que eles realmente apliquem esse conhecimento e desenvolvam esses produtos sobre a governança da área de tecnologia. A área de negócio, eu não entrego nenhum desses produtos. A gente tem a gente forma os squads de trabalho e a gente não entrega nenhuma dessas tecnologias sozinho. Então, a área, essas mais estruturantes, pessoas da minha área, mas eu tenho geralmente o que a gente chama, né, do Product Owner, ele é um líder de negócio, não é de tecnologia, para que a adoção aconteça. Obrigado, Josi. O Raul e o Rogério fizeram perguntas, mas vou passar para o Wagner e depois, na sequência, eles. Aí, se a gente tiver um tempinho, eu faço leio a pergunta deles. Bom dia, Wagner. Obrigado. Bom dia a todos. Parabéns, Josilda, pela apresentação. Eu tive o privilégio de participar da mesa quando da avaliação do prêmio Osiris Silva, tá?
e realmente rever esse projeto, esse desenvolvimento da Suzana é fantástico. Mas quando se fala em inteligência artificial, se fala evidentemente em ocupação, tá? De posições de trabalho, né? Substituído pela tecnologia, pela própria transformação digital. Como é que vocês estão trabalhando isso dentro da massa de trabalhadores do tipo seguinte? Tudo isso que nós estamos trazendo não vai impactar na sua posição de trabalho, no seu emprego. Como é que vocês estão trabalhando isso com a liderança, né? Trabalhar nesse aspecto. E se isso está acontecendo, se realmente está tendo uma redução de headcount. Acho que falar que não vai impactar, principalmente para essas atividades que elas são mais repetitivas, não seria. Tá me ouvindo? Tá falando? Não, ficou um pouco longe, Estou Josi, ocupando. seu microfone. Mas tá falando? Não. Quando você for tomar café, Melhorou? pede para a Silvia fazer o Agora, mesmo pão que ela fez para acho que mim. voltou Eu agora. acho que tem outra pessoa Bom falando. demais. Mas tem outro, o Tá Adalberto melhor? está entrando aí com o microfone aberto. Adalberto, o microfone está aberto. Tá ótimo. Então, só para. O fato é que, para essas atividades que são mais repetitivas, então eu vou falar o seguinte: se você tem principalmente as atividades de suporte, tá? Você falou assim, grande processamento de pagamentos, né? A inteligência artificial, ela facilmente substitui essa mão de obra, tá? Então, não adianta a gente. A forma com que a gente tem implementado, a gente não colocou como objetivo que eu vou implementar a tecnologia e eu estou buscando redução de headcount. O que nós estamos fazendo hoje, até o momento, nós conseguimos deslocar essas pessoas que faziam essas atividades, dando formação para outras atividades que não são atividades manuais e repetitivas. Então, por exemplo, eu faço reconciliação de contas contábeis. A gente deu outra formação e as pessoas foram para, por exemplo, para uma área de FP&A. Então, o que a gente tem tentado fazer com movimentos de upskilling, dar uma outra posição para essas pessoas, até para ajudar também. Se a gente começa um movimento onde eu demonstro que eu estou reduzindo pessoas por causa do uso da inteligência, as pessoas reduz a sua adoção, param de participar. Então, um ponto importante ali, eu tive essa situação muito próxima ali com os operadores ali do digestor. Ele falou, poxa, a Ana Maria vai me substituir, porque daqui a pouco ela faz o setup da máquina. E a gente mostrou que a gente tiraria ele ali do front da máquina e colocaria ele na central de controle, onde você tem os alertas, olha saúde e segurança, olha uma abrangência maior de outros indicadores. É assim que até esse momento nós estamos fazendo esse movimento. Agora, toda a sociedade tem que ser assim. O fato é que, se a gente não ajudar as pessoas a adquirir novos conhecimentos, as pessoas realmente vão perder o seu potencial de realmente de impacto. Eu falo isso com a minha assistente, né? A minha assistente hoje, que me ajuda com reuniões e tudo mais, se ela não aprender inteligência artificial, daqui a pouco o meu copiloto vai substituir. Então, essa conversa tem que existir. A gente tem que ajudar essas pessoas a elas adquirirem outros conhecimentos. Ô, Josi, e pessoal, a gente chegou a 9 horas e eu queria só deixar uma última pergunta, que eu acho que aí você pode até fazer uma conclusão, que é na sua experiência, do Rogério Alves, eu peço desculpa aos demais que não vão ter tempo, mas o Rogério pergunta aqui na sua experiência, qual o principal conselho que você daria a empresas que estão começando agora a jornada de implementação de IA e estratégia de dados, especialmente para evitar os erros comuns e garantir que a iniciativa realmente gere valor para os negócios? Pode falar assim, é muito difícil, assim, todo mundo está aprendendo, né? Eu acho que mais uma coisa que eu vejo é que existe muito mais, assim, eu vejo as empresas, todo mundo querendo demonstrar que tem grande volume, que já está fazendo inteligência, que já está aplicando. E não vejo muito qual é o foco, o que você está buscando com a inteligência artificial, essa conexão com o resultado, tá? Então, o que nós fizemos e o que a gente tem feito primeiro que a gente está tentando conter um pouco dessa ansiedade, tem ansiedade
executiva na organização, que todo mundo quer a sua inteligência artificial para chamar de seu, mas a gente tem contido, nosso foco não é ter volume, nosso foco é ter resultado através da inteligência artificial. Então, tem um debate, hoje, eu já tenho definido para o ano aonde são as nossas áreas de negócio que nós vamos avançar com inteligência artificial e qual é a hipótese de resultado a ser alcançado. Então, se não tiver essa visão dessa estratégia muito conectado, vai gastar muito dinheiro, porque custa. Hoje, chegam pedidos das áreas, a gente tem uma governança muito forte de iniciativas de tecnologia na Suzano, como tudo, foco em competitividade. E a gente recusa, porque se não tiver um case de qual é o resultado que vai trazer, a gente não coloca e a gente não ativa, porque custa executar, sim, chamados, né? Chamados na nuvem, isso custa. Custa não é pouco dinheiro. Josi, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, por compartilhar conosco. Queria só fazer a leitura aqui da mensagem da Iris, que acho que é uma mensagem de agradecimento para você também, que é uma empresa brasileira que nos enche de orgulho, né? Então, parabéns por você estar à frente aí com essa preocupação. Agradeço também as perguntas do Raul e o comentário do Francisco Irota. E queria mais uma vez agradecer a presença de todos, da diretoria que está aqui presente. Comentar que o próximo café da manhã já tem data e tema. Ele será no dia 2 de abril e nós vamos falar sobre salário digno, em linha aí com os nossos pilares estratégicos. Vamos também apresentar aqui um case, um pouco da metodologia, o que significa isso. E agradeço mais uma vez a presença de todos e queria passar para o Padre Valdeir dar uma bênção para a gente poder encerrar dentro do horário. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigada a todos vocês por essa oportunidade, né? E agradecer aqui, Francisco, por sempre me colocar, né, em fóruns com pessoas onde a gente pode fazer o debate. Obrigada, viu, Guilherme? Foi um prazer enorme também conhecer todos vocês. Obrigado, Josildo, e obrigado, Francisco, por trazer a Josi para cá. Obrigado, Francisco. Padre Valdeir, por favor. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar, né, ou partilhar, né, aquilo que a gente tem de bom, né? Parabéns pelo trabalho seu trabalho, pelo trabalho da Suzano, né? E que Deus continue iluminando vocês e que abrindo portas também para outras empresas aí caminharem e conseguir realmente, ou seja, entrar de uma forma mais consciente nesse mundo digital, porque não é uma coisa tão simples e tão fácil, né? Então, eu acho que a prudência é a melhor das virtudes num caso desse, né? E não é porque alguém fez e que vai dar certo em todos os lugares, né? Mas é por isso que eu falo da prudência, porque tem que ser uma coisa muito bem pensada e estruturada para poder dar certo, né? Parabéns para você, parabéns pelo teu trabalho, né? Pela tua disponibilidade também de nos ajudar aqui nesse grupo da DCE. Vamos rezar o Pai Nosso, eu vou dar a bênção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado mesmo de coração, fiquem com Deus e bom trabalho a todos. Bom dia a Obrigado, todos. obrigado. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Obrigado, pessoal.